Bem, então o canal aí, A Política Através da História, que foi hoje no Inteligência Limitada, decidiu, há um tempo atrás, já é um vídeo um pouco antigo, fazer uma refutação, entre muitas aspas, a um artigo do Instituto Mises Brasil, que é, afinal, os nacional-socialistas. E toda vez que eu falar nacional-socialistas é porque o YouTube não gosta da outra palavra que equivale a eles. Então toda vez que eu falar nacional-socialista nesse vídeo, você sabe que eu estou falando do período da Alemanha do século passado. Então já fica essa nota aqui no começo do vídeo, que é os nacionais socialistas eram capitalistas, socialistas ou terceira via. Esse artigo eles fizeram um react horroroso, muito ruim, falaram um monte de besteira e o objetivo do vídeo é refutar os caras e provar que eles falaram besteira. Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, para quem não viu na intro. Este é um canal austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. E, bom, antes de qualquer coisa, eu vou fazer um pouco de leitura comentada aqui, tá? Que é aqui o livro Caos Planejado, deixa eu tirar meu dedo aqui da frente, vocês estão vendo aqui agora, acho que tá de boa. Eu vou ler especificadamente o trecho. Se você tiver a versão do Instituto Mises, que tem o PDF lá no site deles, ou no Instituto Rothbard que dá na mesma versão, eu vou abordar da página 103 até a página 106, mas somente o pedacinho do parágrafo que começa na 105. Então esses vão ser os trechos lidos, porque ao contrário da galera lá, eles não leram o argumento completo, né? Porque imagina a socialista ler um livro do Mises, né? Eles não leem. Aí eles fazem um espantalho, ou então pegam uma parte incompleta do argumento. E essa é uma crítica ao texto que é válida. O argumento do Mises não está completo naquele texto, o que torna o argumento pior do que ele é realmente. Essa é uma crítica válida ao texto, tá? Mas aí para você saber que o argumento está pior no livro, no artigo, você tem que ter lido o livro. Aí você tem que pedir pra socialista ler, né? Aí complicou, né, campeão? Aí os caras não vão ler os nossos artigos, porque eles falam, Mises não é lido na academia. Sério, Mises não é lido na academia? Na que vocês foram, né? Na de extremo humanas que vocês foram aí. No curso de história, lógico, que vocês vão fazer piada no Mises, vão dizer que ele é fascista com base no capítulo do livro dele sobre liberalismo, que aí vocês pegam só tipo, os dois últimos parágrafos do texto e ignoram todo o capítulo que ele passa espancando o fascismo, né? Porque, assim, você esperar a honestidade de um marxista, sei lá, é como você esperar que um pombo jogue xadrez com você, né? Mas, enfim. Eu vou deixar na descrição o vídeo horroroso que eles fizeram, tenebroso, desde thumb até a galera. É sempre dois barbudinhos comunistas falando merda na internet, né? Pode perceber que é um padrão, é o barbudinho sojado falando merda. Aí a gente tem que vir refutar os caras, né? E eu vou deixar o vídeo deles na descrição, um vídeo horroroso. Vou deixar na descrição o artigo, que está incompleto. Vou deixar o link do livro para download ou compra na Amazon. Então, padrão, né? Como eu sempre faço quando eu comento algum vídeo, algum artigo aqui. Ou, no caso, um livro. E tem muita coisa errada naquele vídeo. Eu vou começar com a parte mais, tipo, o centro da discussão, que é tipo, primeiro vamos bater neles explicando o centro da discussão que eles estão errados e depois a gente vai para o segundo round, que é tipo, que eles afirmam que nazistas... Ih, droga, eu falei a palavra, não era pra falar. Enfim, a galera lá, os bigodistas lá, eram inimigos dos comunistas e não eram. A gente vai provar isso aí. Mas vamos lá. Começando aqui com a leitura. É um corte, tá, do capítulo, tem mais coisas para trás, porque é o capítulo 1, basicamente, que é o fracasso do intervencionismo. O Mises fala mais coisa, mas enfim, o mais importante é isso aqui. Com o intuito de compreender o funcionamento do intervencionismo e da economia mista, é necessário esclarecer dois pontos. Então, o que o Mises está querendo fazer aqui no capítulo? Ele está querendo separar os pontos. Ele está querendo separar o que é intervencionismo do que é socialismo, beleza? Então, leve isso em consideração. Ele faz todo um argumento no começo. Primeiro, se dentro de uma sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção, alguns desses meios pertencerem e forem operados pelo governo ou pelos municípios, isso ainda não é suficiente para compor um sistema misto que junte o socialismo à propriedade privada. Enquanto apenas algumas empresas individuais forem controladas por meio do poder público, a característica da economia de mercado que determina a atividade econômica permanecem essencialmente inalteradas. As empresas públicas também, como compradoras de matérias-primas, produtos semi-acabados e mãos de obra, e, como vendedoras de bens e serviços, devem obedecer ao mecanismo da economia de mercado.
que o Mises está querendo dizer aqui? Que basicamente, se você tem uma empresa estatal, por exemplo, aqui no Brasil, você tem, sei lá, a Petrobras, ela precisa obedecer às leis de mercado. Ela não pode meter o louco demais, porque senão ela pode falir. E meio que ela já deveria ter falido, né, se ela fosse uma empresa privada, mas, né, empresa estatal, em tese, tá? Isso aqui não é 100% certo, mas em tese, entre aspas, ela não fale. Porque, né, você pode tacar dinheiro de imposto nela. Mas é isso que ele está dizendo, que você tem que seguir o preço de mercado, comprar preço de mercado, enfim. Basicamente esse é o argumento do Mises. Tá, seguindo aqui. Então, estão sujeitos às leis de mercado, têm de se esforçar para conseguir lucros ou, pelo menos, para evitar prejuízos. Quando se tenta mitigar ou eliminar essa dependência, cobrindo as perdas de tais empresas com subsídios provenientes de fundos públicos, que eu acabei de dizer, o único resultado é um deslocamento dessa dependência para outro lugar. Ou seja, uma empresa depende de dar lucro para poder continuar funcionando. Ah, uma empresa estatal não dá lucro, então bota basicamente dinheiro de imposto nela. Você só mudou a dependência, você não mudou a regra de mercado. A empresa continua tendo que dar lucro. Se ela não dá lucro, ela dá prejuízo. Se ela dá prejuízo, precisa cobrir o prejuízo de algum lugar. Beleza? Essa situação ocorre porque os meios para os subsídios têm de ser obtidos de alguma fonte. Nesse caso, de uma empresa estatal, impostos. Podem ser angariados por meio de recolhimento de impostos por parte do governo, mas os ônus desses impostos recaem sobre o público, e não sobre o governo que cobra os impostos. É o mercado, e não a Receita Federal, que decide sobre quem incide a carga tributária e como afeta a produção e o consumo. O mercado e suas leis inexoráveis têm a supremacia. Ou seja, o que o Mises está declarando aqui nessa parte? Que mesmo que o Estado intervenha, tal, faça aumente impostos, cobre essas coisas, cobre taxa, cobre tarifa, ainda assim as leis de mercado estão funcionando, elas ainda são soberanas. Aí aqui o segundo ponto. Existem dois padrões diferentes para a realização do socialismo. Isso aqui é basicamente o trecho que começa lá com a galera reagindo, que está incompleto. Um deles, que podemos determinar o padrão russo ou marxista, é puramente burocrático. Todos os empreendimentos econômicos são repartições do governo, assim como a administração do exército e da marinha ou o sistema postal. Cada indústria, loja ou fazenda mantém a mesma relação com a organização central superior que uma agência de correios mantém com a chefia central dos correios. A nação inteira compõe um único exército e trabalha com serviço obrigatório. O comandante desse exército é o chefe do Estado. Vou voltar aqui para o começo, porque o Mises cita alguns pensadores que são importantes para você entender algumas coisas, tá? Na verdade, vamos lá para o capítulo 8, que ele joga alguns pensadores aqui, para vocês entenderem. Porque ele vai entrar numa parte que ele vai falar sobre os pensadores, o socialismo padrão alemão, vamos dizer assim. Alguns caras que influenciaram o tiozinho do bigode, tá? E muito decisivamente. Um cara chamado, por exemplo, Thomas Carlyle, que eu duvido que a galera conheça, até porque a resposta deles foi tipo assim, ninguém lê e ninguém se importa, mas sim, é preciso ler os caras que eram anticapitalistas, tá? Para entender o pensamento. E, de novo, capitalismo eu estou usando a definição Rothbardiana de capitalismo, tá? Então, quando eu falar capitalismo aqui, vocês sabem o que é. Aí ele vai citar, por exemplo, Ferdinand de Lassalle, citado no texto, beleza, um cara anticapitalista. Só que ele cita aqui o Mises. Depois de citar vários pensadores, ele coloca: contribuíram mais para os princípios essenciais do nacional-socialismo, sabe o que eu estou falando, do que homens como Werner Sombart, Otmar Spaun e Ferdinand Fried. O Werner Sombart, isso aqui não é muito correto não, tá? É um dos caras mais importantes na formação do pensamento do tiozinho do bigode lá. Vocês sabem o que eu estou falando. Então fiquem atentos nisso. Então fiquem atentos nisso aí, porque é uma coisa importante. Isso não é citado no texto, tá? Isso aqui está no capítulo 8, logo no comecinho dele aqui, ó. Vocês podem ver. É uma parte bastante importante para levar em consideração, porque o socialismo, ele não existe só o socialismo marxista, tá? Eu sei que tem muito maluco aí que acha que só Marx, só as teorias marxistas importam acerca do socialismo, mas não, existem outros socialistas que discordam frontalmente das teses de Marx, e enfim, mas parece que só existe Marx para essa galera, né? É aquela velha máxima, né? O cara enche o cu de Marx e depois vai falar merda na internet. Clássico. Aí vem a gente refutar. Mas vamos lá. Seguindo. O segundo padrão, podemos chamar de sistema alemão ou Zhuang Wirtschaft, acho que é assim que se pronuncia, enfim, meu alemão é péssimo. O que quer dizer? Zhuang, né, ou Zhuang, enfim, não sei como que se pronuncia, significa compulsão, ou seja, algo obrigatório. A segunda parte é Wirtschaft, significa economia. Ou seja, a tradução, aqui é a nota da tradução, né? O equivalente em português para isso seria algo com economia compulsória. Ou seja,
é uma economia que é mandada você fazer, tá? Você não pode discordar. Isso aqui é uma parte importante para entender o argumento que vai vir na sequência. Isso aqui é a forma que o bonde do bigodinho, vamos chamar eles assim, organizavam a sociedade alemã, lá naquele período histórico lá que eu estou falando, que é o assunto do vídeo. Ou seja, você não tinha o direito de discordar. Isso aqui é fundamental para entender, tá? E a galera não deixa isso claro porque se meio que deixar isso claro, você vai olhar e vai fazer um raciocínio muito lógico, que é tipo assim, tá, pera, então a economia era planificada, você não tinha o direito de discordar, igual era na União Soviética? Sim, exatamente igual. Então, Mas vamos lá, vamos seguir. O segundo padrão, tá, essa parte já li, difere do primeiro à medida que, aparentemente e nominalmente, isso aqui é muito importante, aparência e nome, tá? Não na execução. Aparência, nome. Mantém a propriedade privada dos meios de produção, empreendedorismo e mercado de câmbio. Os assim chamados empresários, e o Mises coloca entre aspas, e as aspas são perfeitas aqui, fazem as compras e vendas, pagam aos trabalhadores, contraem dívidas e pagam juros e amortizações. Tudo isso aqui é perfeitamente normal dentro de uma economia capitalista. Mas, vamos seguir. Mas eles já não são mais empresários. Por que eles não são mais empresários? Porque na Alemanha do bonde do bigodinho, lá na Alemanha Nacional Socialista, eram chamados gerentes de loja ou Betriebsführer. O que é um Betriebsführer? É o cara que ele organiza a produção. Mas ele organiza de acordo com as vontades dele, com as ideias dele? Não, volta lá atrás no que eu estava falando. É uma economia compulsória, uma economia que obedece ordens. Ordens de quem? Do Führer. Vamos seguindo aqui. O governo, ou seja, o Führer, o líder, o tiozinho do bigode, dita a esses empresários de fachada, isso é importante entender, eles não são verdadeiros empresários, eles são empresários de fachada. E o que produzir, como produzir, a que preços e a de quem comprar, a que preços e a quem vender. O governo decreta os salários que os trabalhadores devem receber e a quem e em que termos os capitalistas devem confiar seus fundos. Só que capitalistas, entre muitas aspas, que eles já não são mais capitalistas, eles estão basicamente sendo dirigidos pelo Estado. O mercado de câmbio não passa de uma farsa, como todos os preços, e aqui é o trecho que a galera não lê, né? Porque se você continuar lendo isso aqui e você é marxista, você vai tomar uma surra do texto. Então eu acho que ele deve ter lido mentalmente ali, que ele dá uma parada no vídeo. Falou, ei rapaz, isso aqui se eu ler vai ficar feio pra mim. Aí ele pulou uma parte do texto, que é uma das mais importantes. Como todos os preços, salários e taxas de juros são fixados pela autoridade, são preços, salários e taxas de juros só na aparência. Na verdade, são termos meramente quantitativos nas diretrizes autoritárias que determinam a renda, o consumo e o padrão de vida de cada cidadão. A autoridade, e não os consumidores, dirige a produção. Lembra aquela coisa de que os consumidores ditam a produção? Porque, por exemplo, você pode querer produzir, sei lá, sapatos rosa. Mas ninguém quer comprar sapato rosa, as pessoas querem comprar sapatos pretos. Então você tem que produzir sapatos pretos, porque rosa ninguém vai comprar, você vai ter prejuízo. Os consumidores ditam a produção. Mas, nesse caso, com a economia lá do Führer, o Führer decidiu lá, falou, galera, vai todo mundo usar sapato rosa porque eu quero. Mas eu não quero usar sapato rosa. Economia compulsória, você é obrigado a produzir sapato rosa e a pessoa é obrigada a comprar. Não gostou? Bom, meio que ele copiou um método dos soviéticos lá, né, de como lidar com opositores, que a gente já chega lá, tá? E aí você ia pra lá. Vamos lá. O Conselho Central da Gestão da Produção é supremo. Ou seja, a galera que representa o Führer ali. Todos os cidadãos nada mais são do que funcionários públicos. Você estatiza a vida privada das pessoas, em última análise. Este é o socialismo com aparência externa do capitalismo. Mantém-se alguns rótulos da economia de mercado capitalista, mas significam aqui algo completamente diferente do sentido que tem na economia de mercado. Ou seja, você mantém uma terminologia nominal do que é, você chama um empresário de empresário, mas ele não é um empresário. Ele é só alguém que obedece ordens de uma outra pessoa, ele não tem a soberania sobre a produção da sua empresa. Você chama juros de juros, mas não é. É só um preço artificial determinado pelo Führer. Você chama
salário de salário, mas aquilo não é o preço real da mão de obra, é só simplesmente o que o Führer achou que você tem que receber pelo seu trabalho. Entende a diferença? Vamos lá. É necessário ressaltar esse fato para evitar uma confusão entre o socialismo e o intervencionismo, que o Mises elencou muito bem no primeiro ponto. O sistema da economia de mercado enfraquecida, ou intervencionismo, perfeita definição do Mises, difere do socialismo pelo fato de que ainda assim é economia de mercado. Está sendo feito intervenções, está bagunçando todo o rolê, mas ainda tem algum mínimo de mercado ali. O socialismo não tem. Aí eu pergunto para vocês acham que tinha isso na Alemanha na época do bonde do bigodinho? Não tinha. Mas vamos lá. A autoridade procura influenciar o mercado por meio da intervenção de seu poder coercitivo, mas não pretende eliminar completamente o mercado. Isso aqui é muito importante para entender. Você pode ter o governo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Um governo socialista versus um governo intervencionista. Como que um governo socialista resolve o problema de que o leite está caro versus como um governo intervencionista resolve o mesmo preço, o mesmo problema? Digamos que, sei lá, por que o leite está caro? O leite está caro porque a vaca está comendo uma ração que está muito cara. Então, beleza, vamos interferir no preço da ração da vaca. Mas aí o produtor da ração da vaca está muito caro, tá alegando que a matéria-prima dele está muito cara, então tem que baixar a matéria-prima. Digamos que seja milho. Então interfere no preço do milho. Mas aí o pessoal que colhe milho está dizendo que as máquinas agrícolas para colher milho está muito caro, então interfere no preço da máquina agrícola. Aí a galera lá que está produzindo máquina agrícola está falando, mas o aço está muito caro, então interfere no preço do aço. E assim o governo vai fazendo sucessivas intervenções. Como que um governo socialista lida com isso? Basicamente ele mata o dono da fazenda, toma a fazenda para ele, e se alguém mais reclamar, ele mata a família também. É assim que um governo socialista lida com o problema do leite. É basicamente gulag, perseguição política e morte. É assim. Mas vamos lá. Seguindo aqui. Deseja que a produção e o consumo se desenvolvam ao longo de linhas diferentes daquelas prescritas pelo mercado livre de obstáculos, como eu disse, as intervenções e tal. E procura atingir esse objetivo injetando no funcionamento das diretrizes do mercado os comandos e as proibições cuja execução conta com a prontidão do poder de polícia e seu aparato de coerção e pressão. Pra galera mais velha aqui, isso aqui, e até não vale nem pra mim, mas é uma coisa que eu ouvi a história assim dos meus pais, dos meus avós. E se você pesquisar, tem no YouTube, tá? Reportagens sobre isso. Pesquisem sobre os. Ele até cita a lógica que o Sarney seria um socialista por esse argumento. Mas, de novo, se ele fosse. Se os caras tivessem uma capacidade cognitiva de interpretar texto, coisa que marxista não tem, eles entenderiam que o Sarney não é um socialista. O Sarney era um intervencionista. Por quê? O Sarney queria que o preço da carne fosse vendido a X. E não era. Então ele mandava sobrevoar pastos, até o próprio Sarney mesmo, sobrevoava pastos para ver quem tinha boi para poder matar o boi e vender a carne no preço que ele queria. Pesquisem no YouTube, tem reportagem disso. Eu vou ver se eu acho e vou deixar o link aqui na descrição também. E falando dos links na descrição, além de todos que eu falei, apoiem o canal se você chegou até aqui no vídeo. Tem aqui os links para apoio, então via Bitcoin, via Lightning, Bitcoin Lightning, via Nano, ou via Pix mesmo, que aí você pode mandar para mim aí através do contato.libertario013@gmail.com. E você também pode apoiar o canal comprando canecas ou lojas, aqui na loja de canecas, né, que tem aqui no canal, a loja parceira, a loja da Liberdade. Usa o meu cupom que você ganha 5% de desconto. Só usar o cupom de desconto aqui no link, vai lá, digita Liberdade 5 na hora que você fechar a compra, uma caneca, uma camisa, qualquer coisa que você comprar lá, ajuda o canal aqui a crescer. E também, se você quiser contratar thumbs boas, para você ter boas thumbs e não esse lixo de thumb que está no vídeo deles, você pode entrar em contato com a Ana, que é a minha designer de thumbs, e ela está aceitando trabalhar, então vão lá, contatem ela e vejam aí um preço, um plano, sei lá, enfim, qualquer negociação que vocês fizerem, se resolvam lá. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir aqui com a porrada aí nos caras. Deixa eu só ver onde é que eu estava. Vamos lá. No entanto, essas intervenções são isoladas. Seus autores afirmam que não planejam juntar essas medidas em um sistema completamente integrado que regule todos os preços, salários e taxas de juros e que, portanto, põe o controle total da produção e do consumo nas mãos das autoridades. Vamos lá. No entanto, todos os métodos de intervencionismo estão fadados ao fracasso. Em outras palavras, as necessidades de aplicação de medidas intervencionistas resultam em conflitos e resultam em condições que, do ponto de vista de seus próprios defensores,
são mais insatisfatórias do que o estado anterior de coisas que estavam destinadas a alterar. Essas políticas, portanto, não atendem a seus propósitos. Então, assim, aqui eu encerro a parte da leitura do livro. Fica claro, eu acho que isso fica cristalino do que era o modelo econômico do bonde do bigodinho, o que o bonde do bigodinho queria fazer com a economia e o que eles de fato fizeram. E aí, assim, a segunda parte deles é basicamente falando que o bonde do bigodinho e o bonde lá do Stalin lá eram inimigos e que eles eram inimigos mortais. Tá. Vamos apontar um elefante na sala, então. Vamos lá, galera. Eu desafio vocês aí a me responderem, já que vocês são professores de história, são cultuados, são extremamente inteligentes, né? Vocês são cultos, e eu sou só um idiota, assim, falando merda na internet, né? Provavelmente vocês vão dizer isso. Mas vamos lá, eu faço um desafio aqui. Me explica o pacto de Ribbentrop-Molotov. Como é que você vai sustentar a narrativa mentirosa, cretina, de que o bonde do bigodinho e o bonde da União Soviética eram inimigos, sendo que eles fizeram um pacto para invadir a Polônia de dois lados e dividir a Polônia no começo da guerra? Ah, mas depois aí eles começaram a se digladiar. Sim, porque eram dois malucos totalitários e eles tinham planos de serem expansionistas. Então, tipo, uma hora ou outra eles iam acabar traindo o outro. Acabou que o Hitler traiu primeiro, né? Mas enfim. A gente sabia que isso aí não ia virar. Mas o fato é que eles entraram juntos na guerra, como aliados. Aí depois, nas burrices lá, enfim, aí é outra discussão. Muito complexa, mas nas burrices do tiozinho do bigode, aí ele foi arranjar treta com o outro tiozinho do bigode, né? O tiozinho do bigode da União Soviética, e tomou uma surra hercúlea na guerra, né? Mas enfim. Mas a princípio, se você olhar a primeira parte da guerra, eles estavam juntos. Por quê? Porque tinha o pacto de Ribbentrop-Molotov. Ah, qual que é a fonte disso? Na descrição, Uma Estação Finlândia. Um livro, acho que é Edmund Wilson, se eu não me engano, o autor. Eu não lembro o nome do autor, mas lembro o nome do livro. Eu sou meio ruim de lembrar o nome de autor às vezes. Enfim, aqui na descrição. Então, tá aí uma fonte de um cara que viu como que foi feito esse acordo e tal. Porque é o elefante na sala. Porque se vocês querem sustentar de que o bonde do bigodinho e os comunistas são inimigos mortais, por que eles se aliaram no começo da guerra? Explica aí. Qual que é o argumento? Qual que é a lógica? Por que eles estavam juntos? Se eles eram inimigos tão mortais assim, por que o tiozinho do bigode foi visitar a União Soviética e ele viu lá uma coisa chamada Gulag? E aí ele estava com um problema lá na Alemanha na época, que ele não sabia o que fazer com os judeus. Porque ele estava com os judeus lá presos, tal, essas coisas. E aí ele teve a ideia de campos de concentração, inspirado nos gulags. Se eles eram tão inimigos assim, inimigos mortais, imagina assim, a gente tem uma guerra rolando hoje. Zelensky e Putin estão lá guerreando lá na farsa deles lá. Você consegue imaginar assim, países que estão em guerra, que têm ódios mortais um do outro, um líder de estado chama o outro líder de estado para poder ir visitar o país dele? Que estão em guerra e que se odeiam. Tá? Que se odeiam, que são inimigos mortais. Faz sentido para você isso? O bigodinho comunista e o bigodinho nacional-socialista são inimigos mortais. Mas ô do bigodinho socialista aí, nacional-socialista, vem dar um rolê aqui. A gente chama você. Cola aí. Você vai ser tratado como uma visita. Ele não foi preso, ele não foi agredido, nada. Ele veio com uma visita pacífica. Eles eram inimigos mesmo? E o pacto de Ribbentrop-Molotov? Como é que fica? Isso aqui vai ser mais difícil, tá? De eu achar. Mas eu vou deixar o podcast do Senso em Comum aqui na descrição também, muito bom. Que é uma leitura do Flávio Morgenstern de um monólogo do Hitler numa revista chamada Der Spiegel. É uma entrevista, né? Na verdade, não é meio um monólogo, mas ele dá um puta monólogo ali, né? Porque o tiozinho lá gostava disso. Que é ele falando que não vê os socialistas marxistas como impuros. Olha a palavra que ele usa. Então, o tiozinho do bigode, ele via essa galera como tipo assim, ó, eles estão fazendo o rolê deles lá, socialista lá, beleza, tal, legal. Ó, eu tô fazendo o meu aqui diferente, tá? Mas eu não vejo ele como os impuros, não, tá tudo certo aí. Socialismo de padrão russo, socialismo de padrão alemão. Pacto de Ribbentrop-Molotov. Será que eles eram tão inimigos assim?
Não sei, né? Eu posso estar falando merda, claro. Assim, são dois acadêmicos, né? Dois barbudinhos falando merda na internet. Ou eu sou eu falando merda na internet. Eu posso estar falando merda na internet. Mas você vai acreditar em mim ou você vai acreditar no que aconteceu na história? Você vai acreditar em mim ou você vai acreditar nos caras lá que estão indo flagrantemente contra o que aconteceu na história? E são professores de história, tá? Deveriam explicar isso. E não explicaram. Pelo contrário, deturparam. Chegaram a dizer o absurdo de que os nazistas eram comunistas. Isso aí eu só ri, tá? Aí eu perdi foi tudo, cara. Aí eu não tanquei, né? Os caras não eram. Ah, o bonde do bigodinho lá era comunista. Não, não era. Eles eram um tipo diferente de socialista. Mas eram socialistas. Se eles. É tipo assim, é você falar, por exemplo, sei lá, um pato amarelo e um pato branco. É pato, não é? Ou sei lá, um cisne branco e um cisne negro. É um cisne. Mudou a cor? Mudou a cor. Mas mudou a estrutura biológica, a estrutura teleológica, né, que eles gostam de falar difícil lá. Não, ainda é um cisne. Só mudou a cor. Mudou uma coisinha ou outra ali e tal. Mas é um cisne. Sei lá, você pega sei lá, um humano branco e um humano negro. É humano. Só tem uma diferença de cor ali. Um pouco. Ou sei lá, você pega um humano muito baixinho, de 1,70m, 1,50m, e um outro humano de 2 metros de altura. É dois humanos. Eles são só diferentes. Tem umas características um pouco diferentes. Aí quando você vê o socialismo do bigodinho e o socialismo da União Soviética, eles eram diferentes? Sim, eram diferentes. Não estou dizendo que eles eram iguais. Mas, era socialismo? Evidente que era. O modelo econômico do bonde do bigodinho era socialista. Negar isso é, primeiro, burrice, segundo, negacionismo econômico, e terceiro, só pode ser feito por um professor de história que é burro e negacionista da ciência econômica. Só um professor de história consegue olhar para todos esses argumentos que estão nesse excelente livro e chegar à conclusão que o bonde do bigodinho não era socialista. É só um professor de história. Nenhum outro ser humano na Terra, se você perguntar para sua avó, explicar, mostrar esse vídeo para sua avó, ela vai olhar e falar assim: rapaz, contaram mentira para mim a vida inteira. E ela vai chegar nessa conclusão. Porque é uma questão de lógica. É uma questão de uso disso aqui básico. Mas, gente, os dois são professores de história. Quem disse que eles têm lógica básica? É só. Eles foram treinados para não ter lógica, sabe? Para não ter raciocínio lógico. Só uma análise completamente fraca. A parte do argumento que refuta eles, que esmaga o argumento deles, eles não leem. Desonestidade. Eles estão fazendo uma leitura comentária. Ah, não, vou pular essa parte aqui. É a parte mais importante do argumento. Eles pulam. Aí eles querem partir da enganação de que só existe socialismo marxista. Não. A ideia socialista ela vem bem antes de Marx. Tanto que o Marx vem com as doideiras dele lá de que é o socialismo científico. O meu, o resto é o socialismo não científico. Né? Deve ser ali que deve ter nascido a tara da esquerda pela ciência. Né? Aí o cara é puta arrogante. Quer dizer, ele quer escrever uma tese sobre alguma coisa, ele ignora tudo que foi escrito antes. E aí fica ruim. Aí tem uma parte lá que o cara olha pro texto, tá escrito abaixo junto. E aí ele fica na dúvida se abaixo é separado. O cara não sabe nem português e quer te ensinar economia, história, filosofia. É... A piada. Fala, a gente libertário, a gente lê os caras. A gente lê o pensamento dos caras. E a gente lê os nossos também. Sabe qual é a diferença deles? Eles fingem que leem os deles e não leem os nossos. Porque ele mesmo fala, eu não vou perder tempo lendo isso aí. Se tivesse perdido tempo lendo isso aí, não teria passado vergonha. Mas enfim, galera. É isso aí. Tá refutado o vídeo dos caras aí. Agradeço a todo mundo que assistiu. Outro vídeo longo aí. Galera que veio da Universidade Libertária aí vai gostar, né? Porque o público da Universidade Libertária que chegou no canal eu vejo que vocês assistem bastante o vídeo, né? Dá um watch time bom. Então, se inscrevam, comentem, compartilhem, enfim. Hoje tem mais um vídeo, tá? Esse eu tô soltando primeiro, mas vai sair outro vídeo que é sobre o dia do SUS aí, enfim, a questão da polêmica do filho do Faustão. Vai ter vídeo sobre isso sim, mas esse aí é meio que um vídeo extra, aproveitando que os caras foram lá, né? Então estão meio que no hype, então vamos surfar no hype aí. Mas agradeço a todo mundo que assistiu. Se inscrevam, comentem, compartilhem, enfim, mandem pra mais gente aí, porque essa é uma discussão acadêmica importante. É importante trazer nosso amado Sensei Mises aí pro debate intelectual, já que os caras propositalmente ignoram ele, né? Porque, né? 1920, né? O cálculo econômico sobre uma comunidade socialista e 103 anos, né?
E ninguém respondeu o argumento do Mises ainda. Mises segue invicto. Leiam Mises. E tem aquela camisa, né? Menos Marx, mais Mises. Leiam Marx também, é importante. Não se furtem a ler os caras que você discorda, não. Não sejam igual a eles. Leiam. Ler é importante. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.